tudo bem? Jornada Talks é o espaço para a gente conversar sobre carreira de pessoas reais. O que é uma carreira de pessoas reais? É uma carreira com picos, eventuais vales, com muitos desafios e principalmente uma baita experiência para a gente poder compartilhar. Hoje eu vou conversar com o Sérgio e por que eu vou falar com ele? Muitos empreendedores e muitos empresários chegam no final do mês e não entendem para onde foi o lucro da sua empresa. Muitas vezes bateu meta de vendas, muitas vezes comprou direito, mas não entende para onde o lucro foi. E o Sérgio ele é especialista em identificar custos invisíveis, além que ele é treinador e formador de Black Belt, de Green Belt, é um cara realmente especialista em entender o processo e identificar quais são os drenos que existem e que nós, que não temos uma vista treinada, não conseguimos enxergar. Sérgio, bem-vindo, muito bom falar com você, cara. Obrigado pela recepção, Fernando, também muito bom falar com você. Legal. Quando você olha de forma geral nos processos, quando você vai para as empresas e entra logo de cara no processo, quais são os custos invisíveis que você fala assim, esse tipo de custo invisível em todo lugar que eu vou ter? Uhum. Bom, de uma forma geral, Fernando, a questão assim de sempre que a empresa fala assim, estou precisando reduzir os custos, tá? O que vai fazer em primeiro lugar? Vamos reduzir o cafezinho. Exato. Né? Vamos reduzir aqueles custos que aparentemente são corriqueiros, são frequentes e que fala assim, se eu reduzir isso eu vou salvar a empresa. E não é assim. Tá? É lógico que tem um custo, o cafezinho tem um custo, mas quando a gente fala de custo mesmo, tem aqueles custos que a empresa acaba convivendo com eles. De tanto tempo que estão ali, eles nem percebem mais que é um custo. Fala que precisa daquela situação, vamos dizer assim. Tá? Posso dar como um exemplo, por exemplo, uma empresa ela tem um problema de atraso. Tá? Então, vira e mexe está atrasando uma entrega. Aí o departamento de vendas fala assim, eu preciso, o meu cliente ele não pode atrasar. Então eles contratam uma pessoa, eles colocam uma pessoa para ficar acompanhando aquela produção daquele pedido para o cliente. Tá? Então aquele pedido lá, eles vão colocar fogo na fogueira lá, né? E vai acontecer que aquele pedido saiu. Mas a que custo que saiu? Ao custo de uma pessoa, de um profissional que está acompanhando quando o processo não foi seguido. Tá? Então eles falam, conseguimos atingir o resultado, só que aquele custo é um custo. É um custo que foi invisível. Agregado. Exatamente. Tá? Então é esse tipo de situação que a gente vê e fala assim, ao invés de atuar para resolver por que está atrasando, eu vou remediar colocando mais um custo em cima. E o que é interessante disso, né, Sérgio, é que assim, aí a pessoa que tomou a decisão saiu da empresa e quem estava envolvido sai da empresa e entram novas pessoas. E quando alguém questiona, o que se fala? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Exato. Né? E eu imagino que processos tem um monte de sempre foi assim. Sim, esse é o maior chavão que a gente ouve, tá? Não sei se por comodismo, não sei se porque é mais fácil falar dessa forma, porque isso vai atender ao que o chefe quer ouvir, tá? Mas eu falo assim, sempre foi feito desse jeito, e tira a responsabilidade da pessoa também. Tá? Então, o pessoal de processo, eles têm que estar muito atento a essas oportunidades. Só que quem trabalha internamente, tá, numa empresa, também tem que ter o jogo de cintura. Tá? Porque se foi um diretor, se foi um gerente, se foi um líder que mandou fazer daquela forma, alguém chegar e falar assim, ó, isso daqui é um custo, isso daqui é um processo que não está agregando valor, tá? Vai falar assim, mas foi o diretor que mandou fazer desse jeito? Então, como que eu falo para ele que não faz sentido? Exatamente. Então, quando vem alguém de fora, que eu chamo de fresh eyes, né? Quando vem alguém de fora e observa e fala, mas aqui tem uma oportunidade, ali tem oportunidade, não está contaminado. E por não estar contaminado, você consegue observar as coisas de uma forma bem diferente e bem mais clara.
Sabe uma coisa que fica, que sempre vem na cabeça, né? Primeiro, nem todo mundo do processo desafia quem toma a decisão. E isso seria super saudável, né? Mas, por outro lado, quando quem está no processo não percebe o desperdício, é porque é muito difícil você enxergar a cena quando você faz parte da cena. A gente vê isso em desenvolvimento humano, né? Quando você tira o foco e vê de uma perspectiva um pouco mais longe, que você vê como uma terceira pessoa, você fala, nossa, tá agindo assim, assado, por isso que tá acontecendo dessa forma. E eu acredito que em processo é exatamente a mesma coisa. Exatamente. Quando eu entro numa empresa para fazer um trabalho, eu até deixo bem claro, né? Eu não faço parte do problema, eu faço parte da solução. Tá? Então, no fazer parte da solução, como que nós podemos fazer melhor? Então, eu não estou contaminado com o histórico, eu não estou contaminado com a situação, o modus operandi de 5, 10, 20 anos. Tá? Então, você vem, entra e observa que a coisa é bem mais clara do que pode aparentar. Tá? As grandes empresas, elas já perceberam isso e elas têm, então, algumas pessoas, alguns profissionais que são esse tipo de profissional. Como quando eu era CLT ainda, eu era gerente de linha e qualidade numa multinacional americana, foi exatamente isso que essa multinacional fez. Colocou profissionais do primeiro escalão para ter esse treinamento, porque era para fazer o cascateamento, vamos dizer assim, né? Para toda a sua estrutura, que era identificar, nunca estar contente com o que está fazendo. Existe uma forma melhor de fazer, que a gente fala que é a melhoria contínua, né? Mas existe uma forma também de fazer com custo menor. Mas você percebe que, por exemplo, você fazia parte do primeiro escalão como gerente e tal, legal. Mas mesmo assim pode ter uma contaminação da percepção da onde está fugindo, da onde está drenando. Sim, porque você faz parte do problema. Como se manter neutro, né? Esse acho que é o ponto. Porque o que acontece, principalmente, é que da mesma forma que você tem que parar, e como eu ajo, eu paro e fico observando, tá? No começo, as pessoas, o processo que eu estou observando, eles percebem, então eles querem fazer certo. Tá? Mas depois de meia hora, depois de uma hora, eles voltam a fazer do jeito que eles sempre fizeram, e aí você consegue pegar as oportunidades. Mas quando você faz parte do sistema, o que acontece? Você é cobrado por uma série de outras coisas. A liderança tem que acertar a parte de hora extra, tem que acertar férias, tem que acertar contratações, e por que não atendeu a produção ou aquela atividade, tem que entrar em contato com o cliente. Tem uma série de outras atividades que acabam tirando a atenção. Tá? Então, exatamente por isso, o que vai acontecer? Eu não consigo parar e observar. Tá? Você consegue estimar mais ou menos uma média de quanto se perde em processos e não se percebe em percentual, alguma ideia, só para quem está assistindo ter uma ideia de quanto dinheiro está indo embora? Posso te falar assim de bate-pronto em relação a custos de não qualidade, tá? Que é um tipo de desperdício. Tá? Inclusive, na parte do Lean Manufacturing, é um dos 8 desperdícios que nós temos que focar todo o tempo. Tá? O custo da não qualidade é um ponto que dá em torno de 1,5% a 2% do faturamento da empresa. É muita grana. Se uma empresa que fatura R$1 milhão e está na faixa de 20 mil a 20 a 25 mil reais por mês de desperdícios que tem. Como? Retrabalho, devolução, ter que mandar fazer a substituição do produto em campo, garantias, tá? E a empresa, ela não vê o que é esse desperdício, ela não sente, tá? Dizem que o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Mas
como é um indicador, e quando você mostra assim, olha, a empresa perdeu ou deixou de ganhar 20 mil reais no mês, que poderia ser utilizado, se você considera 20 mil reais um funcionário que ganhe 2 mil reais, mais 2 mil, 4 mil de taxas, né? de toda essa parte, você está falando em torno de 5 funcionários, que você está deixando de pagar. Tá? Ou seja, está tirando mais dinheiro do fluxo para pagar aqueles funcionários. Então, é um custo que a empresa perde. Você sabe, né, que é muito comum as empresas medirem o custo da não qualidade em percentual ou PPM, né, parte por milhão. Uhum. Eu particularmente gosto quando atrela valor. Sim. Porque 1% nem de longe é a mesma coisa que 10, 15, 20 mil reais por mês. Exatamente. A hora que você tem, né, que aí a conta que você faz é simples. Poxa, qual é o meu salário? Quantos de mim poderiam trabalhar se não tivesse essa não qualidade? Fica mais materializado, né? Porque o valor é bem mais perceptível. Exato. E é uma coisa engraçada que quando eu era gerente de linha em qualidade nessa empresa, eu negociava com o meu diretor. Tá? Quando você tem um valor para investir, tá? Normalmente a empresa vai investir aonde? Vai investir na produção, num equipamento, num processo, alguma coisa assim. Para qualidade, não é que a empresa não invista, mas os valores são menores e você tem que explicar muito melhor o porquê daquilo. Muitas vezes é olhado como custo também. Exato, exato. E aí o que eu acordava com o meu diretor, tá? Nós estamos com 1% de custo da não qualidade. Se nós, com esse equipamento, ou com esse dispositivo, ou com esse controle, com esses treinamentos e tudo mais, nós vamos baixar esse custo da não qualidade em 50%, vamos dizer assim. Então, o que você me investir agora, não é que você vai perder, você vai deixar você vai ganhar depois no futuro, durante o ano. Concorda? Tá. Então, eu conseguia negociar dessa forma com o meu diretor. Era justamente o jogo de cintura que os líderes precisam ter dentro da empresa para saber que não é barganha, não é barganhar uma coisa que se eu fizer isso, você me dá aquilo. Não é isso. Mas nós sabemos que a empresa ela está ali para ter resultado. Tá? Não é nenhuma empresa sem fins lucrativos, não existe. Até ONG, né? Tem que dar lucro. Até ONG tem que dar lucro, exatamente. Tá? Então, o que a gente precisa? Nós precisamos identificar oportunidades. Tá? E aí, com esse treinamento, quando eu tive, eu me tornei um Black Belt, um Lean Six Sigma Black Belt, tá? Eu comecei a ver desta forma. E já está indo para o meu quase... Estou com quase 15 anos só trabalhando com essa parte de redução de custo, de Six Sigma, esse tipo de coisa. O que acontece? Você começa a ver com outro tipo de olhos, né, as oportunidades. Tá? Então, minha mulher que fica brava, né? Porque em casa a gente vai começar a mexer em algumas coisas. Casa de feira, exatamente, né? Então, como fazer, qual é o fluxo, como que a gente pode melhorar, tudo mais. Então, você acaba pegando tudo em todas as atividades, tá? Até falam que eu sou muito processo, né? Então, você é muito processo, cara. Você pensa demais em processo. Mas é que começa a fazer parte do dia a dia. Você trouxe um negócio interessante, né? Da necessidade do líder ajustar a sua comunicação, né? E isso é um ponto que eu particularmente acho muito interessante, porque frequentemente eu falo assim, olha, para de falar do que você precisa e fala o que a empresa ou o acionista ou o cliente vai ter de benefício. Porque muitas vezes o líder que não consegue quantificar, e se for quantificar financeiramente melhor, tem mais dificuldade de conseguir aprovar, né? Legal, ó. Eu percebo que todas as vezes não, para não ser generalista, mas muitas vezes que a gente começa a falar de redução de desperdício, de Six Sigma, de Black Belt, tal, a gente sempre fala de
processos, né? E eu entendo que isso surge até da área industrial mesmo, né? A origem, o início disso vem da área industrial. Agora, essa metodologia para empresas que não são indústria, são serviços, por exemplo, escritórios, tal, funciona também? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala de processo, é tudo aquilo que pode ser padronizado. Legal. Tá? Então, exemplo, eu já implementei essa metodologia no escritório de advocacia. Eu ia pedir para você dar um exemplo, legal. Tá? Ou seja, eu não vou implementar todas as ferramentas, mas as ferramentas específicas. Nesse escritório de advocacia, o que a gente fez? A gente organizou, a gente colocou todo o fluxo, aquilo que o advogado ele precisava ter no contato do dia a dia, então as informações que ele precisa estar em cima da mesa, outras informações que estão na gaveta, aqueles processos que precisam estar arquivados, mas que ele não tem tanta necessidade, mas ele precisa ter de vez em quando, ele levanta, vai lá no arquivo dele. Então, através de um 5S, através da padronização, através da disciplina, ele começa a controlar. Então, o Six Sigma, o Lean Six Sigma, o Lean ele foca no desperdício. Tá? E o Six Sigma ele foca na redução da variação. Tá? O desperdício eu tenho que eliminar, a variação eu não elimino, mas eu consigo reduzir. Tá? Então, quando junta essas duas ferramentas, tá? É tudo de bom. Sensacional. Tá? E eu ouvi uma vez uma coisa que mostra muito isso. Tá? Quando a Toyota começou a se destacar, isso na década de 80, final das décadas de 70, começo de 80, começaram a ir todas aquelas missões lá para o Japão para ver o que estava acontecendo de diferente lá, né? E eles mostravam, e eles falavam, e eles faziam não, que a gente faz isso aqui e tudo mais. E aí começaram a falar assim, pô, mas vocês estão entregando ouro para o inimigo, vamos dizer assim, né? Por que vocês estão falando tudo? Ele falou assim, não, mas é porque isso daí não é uma coisa assim para nós, é para todos, tá? Mas só que tem uma coisa que eles vão sofrer um pouquinho para conseguir, porque é a cultura. A cultura tem que ser uma coisa intrínseca. Mas hoje tem muita empresa ocidental que utiliza muito bem o Lean. Por quê? Porque ao longo do tempo foi mudando a sua cultura. Legal. Tá? Então, a cultura é o que vai dar a mudança nessa forma de agir, nessa forma de atuar para identificar todas as oportunidades. Então, eles têm muito foco no desperdício. Se acontecer um problema, a visão, como você fala assim, a gente fala de cultura, a visão acontecer um problema, tá? É uma oportunidade para resolver. Isso que eu ia falar. Acho que a principal mudança de cultura é transformar a percepção de problema em oportunidade. Sim, né? Porque exatamente. Eu percebo que ainda existe muito uma cultura de punir o erro. Tá? E aí eu gosto muito do Cortella e ele tem uma frase que eu acho sensacional, que ele fala assim, nesse local só são permitidos erros inéditos. Né? Eu acho sensacional. E normalmente o erro tem uma culpa, tem um peso associado que obriga, entre aspas, né, o operador a querer esconder o erro. Né? Então, para quem quer começar o processo, talvez começar a pensar em implementar uma cultura de erro é super saudável, né? O que é a cultura de erro? É você tratar erros como oportunidades de melhoria. Sim, sim. Por isso que eu comentei a mudança de cultura. Tá? Mudar do ditatorial, você não pode fazer, você não poderia ter, você não podia errar para como que eu posso acertar primeiramente. É um tripé. Tá? Para você não ter problemas, tá? Ou para o teu cliente estar satisfeito, você tem que ter produto robusto, tá? Processo capaz e funcionários e colaboradores competentes.
Tá? Sensacional. Então, com esse tripé, você consegue realmente ter fornecer o que o cliente está querendo. Tá? E quando você não tem um produto robusto, o que acontece? Ele pode ter falhas em campo. Sim. Garantia. E aí vem o custo. Então, você sabe que quando eu fui fazer meu MBA, né, tinha uma coisa que me incomodava muito, de sempre usarem exemplos de grandes empresas, né, tipo Coca, NASA, blá, e por aí vai. E a ideia, e daí que surge um pouco da ideia do Jornada Talks, né? Falar com pessoas, profissionais, empresários, tal, que são reais, né? Então, pequenos e médios empresários, né? Os profissionais, não aqueles que têm carreira meteórica, mas quem tem uma carreira normal de crescimento. E quando eu ouço falar de implementação de Lean, Six Sigma, tal, dá a impressão que precisa ser uma grande empresa. Para uma empresa um pouco menor, de repente, um negócio que tem, sei lá, 10 funcionários, 5 funcionários, seja de serviço ou da área de industrial mesmo, como começar na prática isso? Eu sempre começo do seguinte, são várias as ferramentas do Lean, tá? Várias mesmo, não vou falar números assim porque mais de 30 ferramentas que tem, tá? Porém, eu sempre começo com a primeira sendo o 5S. Porque o 5S, eu vou começar a limpar, eu vou tirar aquilo que eu não preciso. Tá? Só vou deixar aquilo que realmente preciso. Eu vou começar a organizar aonde que esse material vai ficar colocado, como que ele vai ser colocado, como que eu vou identificá-lo. Depois eu venho para padronização, eu venho para disciplina de fazer como que esse processo está acontecendo, se está sendo seguido ou não. Então, independente de ser grandes empresas, pequenas empresas ou pequenas empresas, o que acontece? Quando mesmo uma empresa grande ela toma a decisão de falar eu vou mudar, ela não começa... com todas as ferramentas. Mas não também eu não vou pegar a empresa de uma forma geral, inteira. Tá. Eu vou pegar uma área piloto. Tá? Essa área piloto é uma área de 10, 15 funcionários, qualquer coisa assim. A mesma coisa que eu posso fazer numa empresa pequena. Tá? Então, as regras e a sequência de implantação é a mesma, tá? Começando sempre do primeiro homem. O primeiro homem, ele tem que querer. Porque tem que ser top-down. Tem que ser top-down, porque ele tem que dizer isso. Ele tem que dar o exemplo. Legal. Tá? Porque nós temos uma ferramenta que é o Gemba Walk, onde nós temos que tirar o nosso bumbumzinho da cadeira, né? Tirar a bunda da cadeira e ir até onde o problema está. Tá? O Gemba não é a produção, o Gemba é aonde está acontecendo o problema e eu vou lá para observar, eu vou ver com os meus próprios olhos o que está acontecendo. Então, se o primeiro homem ele começa a fazer isso, os níveis abaixo vão fazer isso também. Cara, você está falando... Quando você implementa a metodologia, sim, eu imagino que tenha ganhos que você consegue de curto prazo e ganhos de médio para longo prazo. Quais são os ganhos mais comuns de curto prazo e de longo prazo? Depende. Questão quando a gente está falando de curto prazo, são aqueles ganhos que são muito visíveis, tá? E que normalmente são aquelas formiguinhas que a gente está falando. Tá? São coisas que você implementa rapidamente, mas o custo é reduzido. Tá? Agora, quando você tem um custo muito alto, que você vai gastar um tempo só para você identificar. Então você vai ter que analisar processo, você vai ter que analisar toda a situação, verificar como que pode ser feita uma mudança naquele processo, processos onde o fluxo está diferente, como que eu posso fazer para melhorar aquele processo. Então isso são processos mais de longo prazo. Lógico que para esses processos mais de longo prazo, os valores também, os resultados vão ser maiores, tá? Posso dizer só, no meu tempo, na minha época, quando eu me certifiquei como Black Belt, tá?
eu tive o meu projeto. Teve um saving, teve uma economia em torno de $200.000. Quando você pega da época que você se formou até hoje, o quanto você já gerou de economia? Você tem esse número? Tem, na faixa de 5 milhões. 5 milhões de reais em savings, em projetos. Porque é aquela coisa, projetos grandes, tá? Eles até saltam mais aos olhos. Tá? Mas projetos pequenos, então, aonde você tem, ao invés de ter um projeto de 200 mil, tá? Você tiver 10 projetos de 20 mil, você está tendo o mesmo saving. Tá? É lógico que vai ter um pouco mais de trabalho, mas para uma empresa pequena, principalmente, ela não vai ter ela não está perdendo 200 mil, nem $200.000, quanto mais 200 mil reais. Tá? Mas ela tem várias perdas de 10, de 15 mil reais. Eu te perguntei o quanto você trouxe já de economia para fazer uma pequena correção, tá? E aí a gente já vai para o final, porque eu perguntei lá atrás qual era o primeiro passo, né? E aí você falou 5S, tal, né? Aí aqui eu só vou fazer uma correção, tá? Ao invés de você tentar fazer sozinho, faça acompanhado. Se ele já gerou 5 milhões, ele vai conseguir gerar resultado de curto prazo para você muito mais rápido do que você aprender sozinho, quebrar a cabeça, bater a cabeça, né? Então, o primeiro passo que eu vejo não é implementar 5S, é contratar alguém que tem experiência nessa área. Exato. Né? Porque ter a visão treinada para isso leva tempo e é uma baita experiência que não é de uma hora para outra que a pessoa consegue. Principalmente, o Fernando, porque, por exemplo, eu tenho 33 anos de experiência. Quase a minha idade, nossa. Nem eu acredito. É que eu comecei com 10 anos. Tá bom. Tá, eu tenho 33 anos de experiência, tá? Tive oportunidade, quando me formei como engenheiro, de trabalhar numa empresa, tá? Onde eu fui treinado em todas as metodologias de produtividade e de qualidade. Na época se falava produtividade, qualidade, hoje se fala de melhoria contínua, tá? Mas o que acontece? Eu sempre vivi essa realidade. Tá? Eu tenho até um amigo que ele fala o seguinte, fala assim, eu não sei, eu não consigo ler um manual. Eu pego manual de carro, manual de qualquer coisa, eu pego e leio, porque é ali que você vai encontrar as oportunidades de ter o melhor resultado. Então, quando você para e observa o teu processo, mesmo que seja um processo novo, o que vai acontecer? Fica mais fácil de você fazer pergunta. Mas por que faz isso? Por que faz aquilo? Eu dou, para finalizar, eu te dou um exemplo. A gente chega num processo, tá? Onde a pessoa, vamos dizer que ela tem esse objeto, né? Qualquer que seja ele, ela fala assim, preciso jogar esse objeto fora, tá? Mas ela larga em cima da mesa. Tá? Amanhã, e está atrapalhando em cima da mesa, mas amanhã ela chega e fala assim, nossa, eu preciso jogar fora esse objeto, e continua. Daqui a pouquinho, isso começou a fazer parte da paisagem. Não tá mais ele nem se dá conta que aquilo está atrapalhando. Passa a não incomodar mais. Exatamente. O que a gente faz vindo de fora vai ser questionado, mas por que tem isso em cima da sua mesa? Poxa vida, olha, eu tinha que me livrar disso daqui e acabo esquecendo, tá? Vamos juntos nos livrarmos disso daqui, jogar isso no lixo? Ou seja, a atividade não é falar o que tem que fazer, mas juntos fazermos a coisa acontecer. É a diferença. Então, sempre que eu estou numa empresa, os meus projetos têm começo, tem meio e tem fim. Tá? Justamente para não ter esse tipo de, entre aspas, contaminação. Muito legal. Tá? Cara, bem, primeiro eu quero te agradecer demais, porque prazer. Foi já é a segunda vez que a gente conversa sobre isso, e é legal porque cada vez vai para um caminho diferente. Hoje eu conversei com o Sérgio, ele é especialista em identificar e eliminar custos que são invisíveis para todo mundo, que você lembrou que precisa assistir, que precisa reduzir os custos para aumentar o lucro.
compartilhe o link, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas, muitas pessoas. Semana que vem, eu vou conversar com a doutora McLean. O tema com a doutora McLean é sobre a gestão da qualidade na área da saúde, né? Então hoje a gente falou de indústria, semana que vem a gente vai falar da área da saúde. Espero você semana que vem aqui no Jornada Talks.